presidente, a nossa presidente, vereadora Zumira Santa Maria, os nossos representantes da mesa, o vereador Maxinte e o vereador Jorge Miranda, os vereadores Silvestre, Cristiano Pequim, Francisco, e Isaías Ramos. Quero saudar a todos os que estão aqui presentes nesta noite. E uma reflexão, senhora presidente, para nós nesta noite se encontra em 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 6 até o verso 8. E lá o apóstolo Paulo ele vai começar a dizer para Timóteo, um dos seus filhos na fé, para que Timóteo pudesse vir até ele. Ele estava agora em Roma, aprisionado e prestes a ser decapitado. E no versículo 6 ele pede para Paulo, para Timóteo trazer para ele as suas cartas, seus livros, os rolos que eram as escrituras sagradas. No versículo 7 ele vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Um versículo muito conhecido pelos evangélicos, mas ele deveria ser repetido juntamente com o versículo 8, que diz: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vida. Essa é a palavra de Deus, senhora presidente, de um homem que nenhum mal fez, pregou o evangelho durante toda a sua vida, ele estava aprisionado, foi decapitado, foi morto, mas ele tinha uma esperança em Jesus Cristo, e tinha esperança em coisas melhores. Nós começamos assim nessa noite dizendo, senhora presidente, de que estamos alegres por estarmos aqui e temos nessa casa a senhora como presidente, porque amanhã nós estaremos comemorando o Dia Internacional da Mulher e nós queremos começar a parabenizar a todas as mulheres através da pessoa de Vossa Excelência. Que Deus assim abençoe as mulheres do nosso Brasil, que Deus ele possa estender as suas asas santas e poderosas àquelas que são mães, que são esposas e que presidem com a senhora parlamentos no Brasil, e hoje temos uma mulher na direção de toda a nação brasileira. Que Deus possa assim nos abençoar nessa noite a cada um de nós, em nome de Jesus, e obrigado a todos. Expediente recebido. Requerimento número 5. O vereador General Francisco Lúcio, seus prerrogativos parlamentares, indica ao prefeito do município de Roma providências, no sentido de seja instalada uma tela de proteção na quadra de areia localizada na Praça Dona Carmen, uma vez que a praça desportiva naquele recinto vem causando alguns transtornos junto à igreja situada em frente, com arremesso de bolas em área daquele tempo. Já é encaminhado. Requerimento número 7. O vereador General Francisco Lúcio, seus prerrogativos parlamentares, requer ao Poder Executivo que sejam tomadas medidas necessárias no sentido que sejam implantados quebra-molas com as devidas sinalizações em um trecho da Avenida Vargas Ferreira, beira-mar, devido ao imenso fluxo de veículos que trafegam em alta velocidade, evitando-se assim grave e imenso risco de acidentes no local. Já é encaminhado. Ofício do 13, requerimento do 13. Vereador Maxinte Lúcio, pelos prerrogativos parlamentares, requer ao Poder Executivo que sejam tomadas as medidas necessárias no sentido de que esteja cumprida a lei referente à concessão de benefícios diárias aos motoristas da Prefeitura. Já é encaminhado. Requerimento do 14. Vereadores. Requerimento do 16. A vereadora Marta Scherr, no uso das prerrogativas parlamentares, indica ao prefeito de Roma que sejam tomadas necessárias providências no sentido de que o pagamento de gratificação da camina, indicado no artigo 79, seguinte do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, Lei 9.840, de 23 de dezembro de 2011, volte a ser vinculado no mês de aniversário do servidor efetivo, em atendimento ao abaixo-assinado anexo por cópia. Anexo abaixo-assinado. Projeto de lei número 32, autoria do vereador Nelson Morghetti, declara de utilidade pública o Conselho Interativo de Segurança Pública de Roma. Projeto de lei 33, autoria do vereador Wilson Rainha, dispõe sobre a Política Municipal de Educação Ambiental. Ofício
Inciso 17, do gabinete do prefeito. Por meio presente, tendo visto para o artigo 104 da Ordem do município de Piúma, comunico que nas próximas 72 horas, o prefeito municipal estará fora do município. Assim, prefeito. Ofício do 18, gabinete do prefeito. Tendo em vista notícias recentes sobre utilização de veículo público a serviço de característica particular, vimos por meio do presente comunicar que foi aberta a comissão de sindicância, processo número 1532/12, no dia 29 de fevereiro de 2012, para apurar os responsáveis pela utilização do veículo público em evento particular. Assim, solicitamos que essa Câmara de Vereadores, na medida de seu interesse e disponibilidade, indique 3 vereadores para acompanhamento dos trabalhos. Assina o prefeito. O seu parecer, por gentileza. Ofício 1460 da Caixa Econômica Federal. Em atendimento às disposições legais, informamos a celebração do contrato de repasse destinado à transferência de recursos do Orçamento Geral da União, que tem como finalidade a construção da calçada cidadã da cidade de Piúma, valor de R$ 295.300, com a contrapartida de R$ 6.026,53. Ofício número 1466, também da Caixa Econômica, atendimento às disposições legais, comunica a celebração do contrato de repasse destinado a transferência de recursos do Orçamento Geral da União, com finalidade de pórticos e portais de cidades constituídos de apoio e atendimento ao turístico no município de Piúma, no valor de R$ 487.500, com contrapartida pelo município de R$ 2.500. O valor previsto da execução de ambos os empreendimentos termina em 1º de abril de 2013. Senhor procurador dessa casa, gostaria de pedir ao procurador dessa casa, doutor João Pedro, sobre o negócio da Combo. Isso é o que? Um pedido para abrir uma sindicância? O ofício do prefeito já abriu a sindicância, está pedindo para que seja indicado 3 vereadores. A presidente pediu para ser indicado. Eu queria, desde já, como companheiro da bancada da oposição, que sou totalmente contra e não faço parte dessa comissão, que eu, na verdade, essa Kombi não existe nada que comprove que ela participou de nenhuma licitação desse município, que ela não tem contrato, ela não existe, foi uma irresponsabilidade de alguém com o nome fiscalização, que poderia ter levado para onde quiser, até para São Paulo. A única coisa que isso tem que ter feito era a fiscalização. Eu acho que até o funcionário que foi demitido não era para ser demitido. Então, desde já, esse humilde vereador é contra qualquer sindicância disso. O vereador já foi pedido, já encaminhei para o procurador dar o parecer. Senhor presidente, Requerimento em votação. Vereador Isaías, requerimento número 14. Vereador Isaías Dantas, do uso de suas prerrogativas parlamentares, requer seus requisitados do prefeito de Piúma as seguintes informações. Com relação aos 1.000 computadores recentemente adquiridos pela Prefeitura, informaram quantitativo, o valor unitário e global, nome e endereço da empresa vendedora, especificações dos produtos adquiridos e destino dos mesmos, em quais as repartições foram ou estão instaladas, bem como a forma de licitação votada, encaminhando cópia do documento correspondente. Em votação, o requerimento. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Requerimento aprovado. Aqui não precisava ter votado, desculpa, eu estou
Ordem do dia. Não há ordem do dia. Senhora Presidente, eu acho que o procurador dessa casa, já pela segunda sessão, não coloca no projeto de lei, está nas comissões. Eu peço para voltar sessão semanal. Está nas comissões? E quem participou das comissões hoje? Ninguém apareceu. Só o vereador Isaías. Só o vereador Gama. Isaías, né? O vereador Isaías Gama. Gostaria de pedir os novos vereadores e próxima sessão comparecer para ver se eles conseguem botar a sessão semanal, que isso é um anseio da população. Muito obrigado. Correto. Tribuna Popular. Está escrito. Senhor Paulo Santana dos Reis. Problema vai por ti. Não compareceu. Senhor Ricardo Nery. A Falação Internacional da Mulher. Quero dar um abraço ao nosso líder, eu gostava, o Mário, primeiro. Senhores da mesa diretora da Câmara Municipal, senhores vereadores, público presente, porque hoje é uma responsabilidade do meu partido e nós resolvemos homenagear as mulheres de todo o Brasil, de todo o inteiro, né? Pelo seu dia internacional que vai ser amanhã. Mas eu pensei em escrever um texto, falar alguma coisa, mas tudo que eu colocasse no papel seria pouco para falar sobre as mulheres. Tá? Então, dentro desse contexto, nós, do Partido dos Trabalhadores, que sempre tivemos em nossa linha de frente as mulheres, né? Tanto é que hoje nós temos a presidente da República, do Estado, nós temos uma ministra do Estado, né? A Secretaria Especial das Mulheres. Então, nós queremos, nesse dia, no dia 8 de março, homenagear todas as mulheres de Piúma. Hoje nós temos aqui a presidente da Câmara, Dona Zumira Santa Maria, né? Uma mulher batalhadora que é presidente da Câmara. Quer dizer, então, através de Dona Zumira, né? Eu quero homenagear todas as mulheres em nome do Partido dos Trabalhadores. Só que eu entendo que as mulheres deveriam participar mais da política, né? Mas nós temos dificuldade, né, com a eleição, trazer as mulheres para serem candidatas, né? Fazer elas se conscientizarem para vir tomar o seu espaço dentro da política, não só eleitoral, né? Muitas vezes as mulheres até participam da política nos bastidores, mas na hora de disputar uma eleição, elas não se colocam nessa posição, a posição de serem candidatas, né, e tentarem ocupar o seu espaço. Aqui em Piúma, né, como eu acompanho bastante a Câmara, a gente tem uma tradição, a gente tem uma quantidade razoável de mulheres na Câmara, né? Nós temos aqui Dona Zumira, Dona Marta, já tivemos outros vereadores aqui, já teve época que nós temos vereadores nesse cargo que são mulheres. Hoje então nós temos trabalhado em torno disso. Eu espero que nas próximas eleições, não só do PT, mas de todos os partidos, as mulheres participem da política, coloquem suas ideias, tenham a visão de que elas precisam ocupar seu espaço. Né? Nós temos trabalhado com o nosso partido, com as mulheres do nosso partido, mas queremos que as outras mulheres do nosso partido também se coloquem nessa posição. E, para finalizar, eu quero dizer para as mulheres, o lugar de mulher é na política. Obrigado. Boa noite. Gostaria nesse momento, fazer um comentário que quando eu falo de oposição, a gente faz uma oposição com responsabilidade. Queria aqui falar
o professor Marcos, que sempre trabalhou no setor da administração do município, e quando surgiu o comentário da Câmara. Eu acho que está totalmente equivocado o que saiu ali no jornal A Tribuna. Eu vejo que se a Câmara trabalhou durante o verão e o carnaval, nós, vereadores, poderíamos ir lá fazer uma investigação, saber se tinha contrato, poderia lá, quando estava trabalhando. Tem contrato? Não. Foi licitado? Não. Aí poderia até ser um processo criminal, por unidade administrativa. Então, quando eu vejo, depois do carnaval, que passou tudo, que não tem mais nada na cidade, o cara me pega uma conta, que poderia ser azul, preta, como foi a branca, a tal que trabalhou, estava fiscalização. Já não tinha mais o que fazer, eu não estava trabalhando, não estava fiscalizando mais nada. Qual foi o erro do meu ponto de vista? Que não tiraram o adesivo. Porque ela não tem contrato, ela é chapa branca, ela não pertence à prefeitura, à municipalidade. Então, no meu entendimento, eu quero aqui falar que o professor Marcos teve que segurar um problema que não foi causado por ele. Se esse poder legislativo tivesse lá no momento do carnaval, do verão, tivesse abordado a conta, tivesse puxado a placa do carro e vi que era particular, aí poderia sim entrar e fazer um processo de improbidade administrativa, não só advogado, mas eu sou assessorado por um advogado chamado Nelson Magatti Júnior, um advogado mais recente do município, que eu já, inclusive, mandei entregar a carteirinha da UB, já deve estar no bolso dele. Então, nesse momento, eu não vejo por que fazer o estardalhaço e falar sobre a Kombi da fiscalização. Agora, nós podemos sim falar do meu projeto, que era verídico, de pessoas levando o carro para casa como se fosse deles. Aí sim, poderia filmar lá na casa do cidadão o carro daquele secretário prepotente, que eu respeito esse poder. Porque quando eu estive na secretaria, eu respeitava o poder legislativo, eu respeitava os vereadores. Então, eu acho que tem que ter sim, falar dos projetos. Quando fala farra dos carros públicos, dando de combustível, estava acontecendo e não está diferente. É só filmar o carro da prefeitura na casa do cidadão, está errado. Agora, aquela Kombi não tem contrato, aquela Kombi não existe. Irresponsavelmente, o cidadão foi lá para a fiscalização. Se ele tivesse tirado, não teria problema. Eu até achava que não teria que mandar ele embora, na minha opinião. Mas como tem que pegar um para dizer, eu mandei embora. Então, esse é o meu entendimento. Queria também falar para os novos vereadores, quando eu falo nossa responsabilidade, que foi causada aqui no Legislativo, sobre um projeto do ex-presidente dessa casa, o companheiro Maxine, que ele pediu um ônibus para todos. Eu não posso roubar a cena. Ele foi inteligente. Todos merecem ônibus 0800 de graça. Todos. Então, quando o senhor botou aquele projeto, vereador, a de convite, o senhor foi, bateu no projeto de realidade. Foi inteligente. Eu acho que quando a gente bota um projeto que favorece a população, nós temos que aplaudir. Quando a gente fala que a gente tem que fazer uma oposição, tem que fazer uma oposição de responsabilidade. E hoje eu estive lá. Fiquei lá meia hora, eu tive que ir em Guarapari, depois de Cachoeira, depois foi Vitória. E vi o prefeito tentando se explicar, eu não gostei. Porque eu acho que não poderia ter causado aquilo. Nós temos R$1.300.000 de royalties de petróleo, poderia dar ônibus para todos. Tinha que ser um projeto, ônibus para todos. E quando bateu aqui nessa casa, o projeto para 92 vagas. Nós, da bancada da oposição, sob a liderança do vereador Nelson Magatti Júnior e o vereador Zé Adriano, nós falamos, 92 vagas são poucas. Isso vai dar transtorno. Aí eu não sei quem fez um procedimento e botaram lá umas regras que não funcionam. Aí ficou filhos de pessoas
precisa realmente do ônibus, ficou sem ônibus. Filho de pessoa realmente que não precisa, teve condições de entrar no ônibus. Usar um critério que não foi legal. Eu acho, independentemente desse ano eleitoral, eu acho que tinha que falar, ó, a prefeitura tem dinheiro, os vereadores vão aprovar para todo mundo. Eu tenho certeza que todos os vereadores com responsabilidade iam adotar o projeto ônibus para todos. Fui na reunião, fui 20 minutos. Não gostei dos 20 minutos que eu fiquei, não gostei do prefeito falou. Não gostei. Então, eu estou a favor dos estudantes. Eu acho que tem que ser, acho que independente de quando eu falo do Ministério Público, ele tem que ir no Ministério Público falar, eu tenho dinheiro. O Roger pode ser, mas pagando 3 milhões, 3 milhões e meio de ônibus, eu vou para 5 milhões, mas vou botar o jovem para estudar. Quem dera, João Abraão? Quem dera? Se há 20 anos atrás tinha esse dinheiro todo hoje para jovem, quem dera se ele pudesse botar uma escola todo mundo? Quem dera? Então a gente vê hoje as pessoas pagando quase 300 reais por mês sem condições de estudar e pagar 300 reais de ônibus. Então, no meu entendimento, que possa rever, eu não quero aqui falar mal da Secretaria de Educação, mas não sei o que está acontecendo na educação. Um reclama que não tem professor na sala de aula, um reclama que não tem a merenda adequada, um reclama que não tem ônibus escolar, um reclama que não consegue professor. Eu não sei. Antigamente tinha na rua as pessoas reclamavam da saúde, não estou falando que não reclama da saúde. E hoje eu assino na educação. Eu não sei o que está acontecendo no município. Sempre que aqui eu elogiei a educação. Sempre, presidente. Sempre falei que passou vários gestores da educação de alto nível nesse município. Quem que fala foi o ex-secretário Alcelão, a ex-secretária Castorina, o ex-secretário João Nasci, o ex-secretário, ex-vereador dessa casa também, Léo, que passou um tempinho lá, mas foi curto, mas ele fez um bom trabalho. E eu não sei o que está acontecendo na educação no município. Eu estava até pensando em convidar a secretária do município para a gente, São Francisco, aqui a cidade vizinha, ver como que funciona a merenda escolar. Quando nós aqui votamos aqui o projeto do professor, já doeu o coração. Aonde que a gente vê aqui o professor ganhar 1.100 e poucos reais, ele chega a 1.800 e agora vai para 2.200. Tem alguma coisa errada. Se a gente pode pagar 2.200, vamos pagar o professor. Nós tivemos, hoje a educação, senhor presidente, a gente passa na rua, só vê o povo reclamando. Não vou nem falar desse colégio do Lacerda, um transtorno imenso, um transtorno que a gente vê, que a obra lá quebraram tudo, meteu a unida, e a obra não estou vendo, está faltando tudo. A merenda chega aqui dia quinta-feira, chega segunda-feira e está estragada. As pessoas estão achando que a gente não está observando. Então, quando a gente fala não é de perseguição, é de responsabilidade do povo, cobra a gente. Hoje eu vi o prefeito lá falando, lá numa fala do prefeito, eu não gostei. Que daqui a pouco vai ter denúncio que ele fala. Não é. Não é. Quando eu falo no nome do Ministério Público aqui, a gente fala, se você está falando no nome do Ministério Público, do promotor, eu falo. Só funciona as coisas do promotor. Será que eu tenho que ir lá no promotor falar que aquela plata está cheia de tiro, dormindo, fazendo sexo? Será que nós temos que fazer isso? Ir lá no promotor, porque o secretário da Assistência Social não para na secretaria não ver isso? Tem denúncia dele levando família para ver preso. Eu não tenho nada a ver. Todos merecem. Final de semana. Todos merecem. Mas só isso que funciona naquela secretaria? Os senhores vereadores já perceberam quanto que vocês gastaram no ano de 2009, 2010, 2011 e agora 2012 de combustível naquela secretaria? Virou o quê? Ele é motorista da secretaria, fazendo um trabalho e a secretaria não funciona? Cheio de mendigo na rua, aí a gente vai no Ministério Público está falando denúncia. Não é denúncia. A gente está chamando a pessoa com responsabilidade. Eu costumo dizer que eu sou um vereador, que eu ando na rua, eu converso com o povo, eu vou na comunidade. Então as pessoas às vezes não estão tendo o controle da situação. Então eu não posso ficar lá. Quando a gente chega a falar alguma coisa, a gente fala porque a população cobra da gente.
vai no Ministério Público, conversar com o promotor é denúncia. Só funciona a denúncia. Só funciona a gente ir no Ministério Público. Se a gente com o poder legislativo, a gente não consegue resolver e ajudar a administração. Quando eu falo ajudar, é para não ter denúncia. Eu não estou aqui falando bem do prefeito, eu não estou falando mal do secretário. Mas eu sei que o prefeito está todo agulhado, tinha problema para resolver. Aí se tem uma administração com o secretário que não está nem aí eu vou tomar a paulada nas costas da população. Queria aqui fazer um convite de Vossa Excelência. Vamos na praça hoje, meia-noite, para você ver. Está aqui um rapaz trabalhando na praça. Vai ver, tem 10 pedidos na praça, 8, deixa eu me arrepiar. Fazendo necessidade na praça, uma praça tão bonita. Uma praça que sempre foi a cidade da população. Está jogado. Vou fazer o banheiro na praça. Não é banheiro. Não, o certo, vereador Maxime, é tomar as providências. Na nossa região aqui é raro a gente encontrar uma praça que tenha banheiro. Eu acho que a secretaria, que é responsável, o secretário, você é parte dele. Se é para tirar, vamos tirar. A gente não vai botar um banheiro para dar prioridade ao pessoal vendido. Com licença da palavra, que nem o nosso município é. Os vendidos que são de Piúma, que sejam encaminhados para suas residências, e os que são de outros municípios, que pegam tudo que recebe agora daqui. Esse seria o papel correto e quem é responsável. Então, senhores vereadores, quando a gente vê uma cidade que entrou quase 15 milhões de reais, e a gente não consegue ver a cidade mudar, a cidade melhorar, a cidade limpa, a cidade arejada. Quando o prefeito esteve aqui, eu fiz uma sugestão: contrata uma empresa de limpeza e manda limpar a cidade ninguém aguenta. Tu chega no bairro Portinho, o povo paulada nas nossas costas. Chega em Niterói, nem se fala. Nem parece que o secretário da nossa cidade mora em Niterói. Nem parece. Eu estou falando, eu não estou falando não. Eu estou falando para eles abrirem o olho. Eu pedi uma audiência do secretário de obra. Tem mais de uma semana e não me dá resposta. Marcou um dia, eu estava em Vitória, na audiência do deputado Sérgio Borges, de Liderança. De lá eu liguei, não consigo trabalhar. Aí ele me marcou, não consigo marcar. Eu queria falar isso para ele. Secretário, não sei o que está acontecendo, passa 15 milhões de reais. A gente não vê a cidade está pior do que 20 anos atrás. Pode estar melhor que o calçou na rua, mas tinha que estar 1000 vezes melhor. Então, não adianta aqui a gente ficar falando, e vai chegar a hora, quando a gente ir para a rua, as pessoas vão confundir. Você não brigou com nós, você não fez seu trabalho. Eu botei aqui pedido de indicação, pedido de informação, projeto, sou ausente aqui na Câmara, quase não tenho falta. Vou para a rua, vou para as comunidades, converso com as pessoas, fala aqui bem do prefeito, fala quando tiver que falar mal, falo mal, fala a verdade. Fiquei 6 meses na administração, mas eu não consigo ficar sem falar o que está errado. Eu não posso aqui entrar hoje, numa de ficar elogiando a educação, senão eu vou apoiar os professores. Todo mundo está vendo que está errado. Eu não posso aqui ficar falando que está legal, eu sou bom pai de Niterói, a cidade está largada em Niterói. O que melhorou em Niterói? Com 15 milhões de reais na conta. Não melhorou nada. O que melhorou em Niterói? Quem pode me responder o que melhorou em Niterói? Quem pode me falar que melhorou no Portinho? Niterói é o patrimônio cimentário. Em Niterói, que valorizou o patrimônio cimentário. 15 milhões de reais. Eu não consigo mais, senhores vereadores. Quando eu ganhei as eleições, eu falei com o nosso companheiro Jorge Miranda: eu não quero ser um vereador que, quando chegar no final do meu mandato, eu pedir ir para a rua numa campanha eleitoral e algum cidadão falar para mim: o que você fez? Eu tenho que mostrar o que eu fiz. Eu tenho que mostrar. Então, às vezes a gente fala que a gente precisa dar uma sacudida nesse município. Esse município está jorrando dinheiro. Eu falo: não é esse, está jorrando dinheiro. A gente não pode ficar com dinheiro na conta, esperar faltar 2 meses para a eleição, ou o último dia do ano, para a gente dar uma hora de serviço, para meter obra e tudo quanto é lugar lá. Estou trabalhando, nós já estamos sobrando 4 anos.
sofrendo. A gente sai do carnaval, o verão quebrado. Aí a gente vai num cidadão que aluga a casa. Eu tinha mais de 200 casas de apartamento para alugar, eu ganhei 20. A gente vai na padaria, o cara não troca o carro. Vai na mercearia, não troca a moto. Antigamente isso é cultura da cidade. O cara trabalhou no verão, no carnaval, chegava depois, comprava uma moto nova, um carro zero, trocava o carro, reformava. A gente não está vendo isso, o que está acontecendo? É um câncer que está nessa cidade. É um câncer. Tem que aqui elogiar o secretário de saúde. Não é porque ele é meu amigo, que todos são meus amigos. É porque a gente anda na rua e ninguém reclama mais da saúde. Eu não sei qual é a máscara, mas posso até me falar, daí está pagando incêndio, paga incêndio aqui, paga incêndio ali, está resolvendo, está correndo atrás. Eu queria ver isso na educação. A gente não pode ver os professores com autoestima baixa. Como os professores vão dar aula para os nossos alunos, para os nossos filhos, com autoestima baixa, seus vereadores? Como? Como que nós podemos falar que nós temos secretário de assistência social nesse município que não funciona? De tanto que eu gritei aqui para arrumar curso para os jovens de 14 a 17 anos, curso técnico, coloquei emenda de roda de petróleo, para que os jovens possam ter um curso pago pela prefeitura. A gente vê presidente Guedes e fala, não, ração para o gado, boi, faz casa, mobília a casa, dá a faculdade 0800 para quem quer estudar, universidade para todos. Oi, e aqui não pode, por quê? Porque o Ministério Público não deixa, é diferente a instituição. Piúma, presidente Guedes, quando eu fui secretário, falava que não podia dar o PRI, Buriri, com exceção em São Mateus, o PRI andava. Piúma não pode, porque o promotor não deixa. Porque deu esse poder legislativo. Senhores companheiros vereadores, precisamos chamar aqui, começar a chamar a secretária e chamar a população para explicar porque o bairro de Niterói está sujo, porque o bairro de Piumina ninguém passa, porque o Beira-Rio que cada dia é pior. O que está acontecendo no nosso município? É porque o bairro da oposição? Não. É porque o povo cobra. O povo cobra. Quem não entra em Niterói e não vê aquela montão de areia no asfalto, nós não conseguimos alugar uma máquina para tirar areia da praia, do asfalto, contrato, cheio de contrato que nós temos aqui, de máquina, de patrola, de caçamba, bota uma para puxar areia, para ficar aquele montão de areia suja. Eu moro na praça do N-Estreio. Quando eu chego agora de manhã, eu vejo aquele calçamento sujo, imundo. Nós temos dinheiro, mete asfalto no centro, é um sinal de limpeza. Asfalto no centro todo. Pelo menos o turista chega no centro, fala assim, o centro é organizado, é bonito. Aonde a gente pode falar que está organizado? Fala. Eu não consegui chegar em 4 anos, acabou o meu mandato. Bom, aí fala do vereador mandante. Aí depois chega no governo mandante e fala, você não fala em conta de ninguém. Eu estou aqui com a minha responsabilidade como parlamentar desse município, eleito pelo povo, de brigar e pedir que as pessoas que estão na secretaria, as pessoas que estão na frente do executivo, que darem uma mexida. Nós não conseguimos entender o que está acontecendo no município. Não conseguimos. Nós não conseguimos entender porque quando fala de cidade, você vai para a Anchieta, você está no céu. Vai para a Iconha, está no céu. Vai para o Frente, está no céu. Vai para Itapiriri, chega de Madrid, aqui nós estamos onde? Afinal de contas, cidade suja, imunda, autoestima baixa, comércio quebrado. O cara sai de uma loja assim, pequenininha, vai para Madrid, quebra a cara, fecha. Nós não podemos mais, nós não aguentamos mais. Nós não aguentamos mais, eu não aguento. Eu não aguento. Muito obrigado. Senhora Presidente, muito obrigado. Senhora de uma parte, senhora de uma parte, vereador de uma parte. Eu fui citado, eu queria que eu faça. É só o senhor pediu, o senhor pediu? Não, O senhor pediu, eu dou a parte do senhor. Eu dou a parte do senhor. Você já se citou para onde? A parte só servindo ao vereador Zé Alessandro. Quando fala do contrato, mais contrato para a prefeitura de limpeza, eu tenho
aí a Gera, a cidade era muito mais rica. Ele não tinha máquina, ele tinha cacareco para trabalhar aí, e a cidade era mais rica. Hoje em dia está uma nojeira. Quando fala dos estudantes, dos ônibus, isso é tudo para empreender. 3 milhões e meio o contrato, tal, tudo para empreender, isso tudo para enganar. Porque esse contrato, a população geral está estudando há muito tempo. Isso é para valorizar o 3 milhões e meio que ele vai pagar, ele vai ajeitar. Isso é para valorizar. Que campanha cara que vai ser essa? Isso é para valorizar. Então, um monte de estudante chateado, pagando ônibus, e aí ele está embromando, enganando todo mundo para valorizar o gasto do 3 milhões e meio. Hoje, agora o vereador até fala, realmente para 5 milhões. Nossa, isso é tudo que ele queria. Isso é tudo que ele queria, que aumentasse mais ainda. Quando a gente fala de buraco, que ele não vê nada, ele não vê, ele andou na madeira rica, existia um buraco para todo lado. Acho que ele andava só de avião em Cuba. Quebrou o carro, cidadão quebrou o carro, outro veio a hora, morreu, batida de moto, veio a falecer. Depois de tanta desgraça que aconteceu, o que você gosta, Paulo? Mendigo na praça. É só filmar tudo e mandar para a Gazeta, para a Tribuna. Isso é uma forma de fazer o seu trabalho. Filma e manda para a Gazeta. Aí vai acontecer. Igual jornal Tribuna, jornal Gazeta. Aí vai acontecer. Todo mundo vai ver aquela bagunça que é na praça ali. Existiu ali uma senhora, era um casal, que ela estava foragida, ela matou a filha, matou a mãe e estava escondida em Piúma. Ela foi achada aqui em Piúma, no meio daquela galera. Olha a situação que se encontra em Piúma. Olha o tipo de gente que está chegando em Piúma, lá naquela praça ali, tomando cachaça, mexendo com um, mexendo com o outro. Esse casal foi preso em Piúma. Ele tinha, essa mulher, ela estava foragida da justiça, ela matou a mãe e a filha. Estava em Piúma, no meio daquele pessoal ali. Uma senhora escura, gorro alto na cabeça, magrinha, estava onde vendendo um artesanato. Ela foi apreendida em Piúma. Tá? É isso que a gente fala. Não sou oposição, eu sou a favor da população, é diferente. Quando eu falo o que eu tenho que falar aqui, eu falo em prol da população. Olha a pessoa que estava circulando no meio da nossa cidade, entrando em comércio e saindo em comércio. Uma pessoa foragida da justiça, tirou a vida da mãe e da filha do nosso comércio. Muito obrigado. Senhor presidente, muito agradeço. Vereador, você é uma parte do segundo. Eu acho que todos os vereadores aqui estão com essa preocupação dos mendigos na praça. Por que a gente não faz uma reunião, nós novos vereadores, convoca o secretário e peça que eu tome uma providência? Então, eu não estou tomando providência nenhuma até agora. Cada vez mais vai se agravando a situação aqui na praça. Daqui uns dias as pessoas não querem nem passar mais na praça sem necessidade. Na verdade, eu estou à sua disposição, vereador. Vereador Marcílio, pode... Tem mais nada para contar, muito obrigado. Vereador Marcílio. Boa noite, mesa diretora, companheiros vereadores, meu amigo Mário Dantas, nosso advogado, nosso Corguete. Quero parabenizar o Dia Internacional das Mulheres, parabenizando e mandando um beijo para minha esposa, Liane, e que todas as mulheres se sintam parabenizadas com esse beijo que eu mandei para minha esposa. Quando o Mário fala em secretário, eu quero parabenizar a
a Vossa Excelência pelo discurso de críticas construtivas à administração. O intuito de ajudar o nosso município. Concordo com você, vereador, todas as suas falas, mas o que eu mais fico indignado, como diz um funcionário da prefeitura, da administração, é com a praça. Pelo amor de Deus, por favor, praça é o povo, praça é história. Quem que está faltando para tirar aquele cidadão de lá? Quem que está faltando? Eu não consigo entender. Estou falando agora em banheiro. Está falando, mano? É cama de casal, é churrasco, é cachaçada, é pornografia, é tudo de errado naquela praça. Fizeram um campinho de bocha, agora os moradores querem que derrubem o campinho de bocha, porque ela está servindo de abrigo para aquelas pessoas que estão lá. Você acha difícil comprar meia dúzia de bola e voltar um torneio ali através da Secretaria de Esporte? Você acha difícil isso? Eu acho que isso vai acontecer. Rapaz, não tem que ser essa bolinha para ele brincar. O que está faltando hoje é a conta da fiscalização para levar esse povo embora. Pode ser devolvido. Vamos pedir então para que retorne a conta e dar ação social. Para ação social tirar aqueles mendigos da praça. Às vezes a gente fala um pouquinho quase de ironia aqui nessa casa, porque nós já estamos cansados de bater, de pedir, de fazer críticas construtivas pela preocupação. O que o nobre vereador falou, Isaías, olha a periculosidade daquela praça. Foi presa uma assassina naquela praça. Aquela praça onde fica estudantes, de tudo quanto é idade. O meu filho espera o ônibus daquela praça. O filho de muita gente espera o ônibus naquela praça. Praça é sinônimo de respeito. É com a praça conservada que nós vamos impedir um pouco dessa criminalidade, dessa falta de respeito com o cidadão da nossa cidade. Quero parabenizar a palavra do Isaías, quando a Vossa Excelência falou do cidadão. Eu fiquei assim abismado, eu não sabia disso, não sabia. Eu quero parabenizar a Vossa Excelência, o vereador Mário, por esse discurso de entender as coisas sempre para frente, as pessoas sérias. Parabenizar antecipadamente o vereador Nelson, parabenizar também, vereador, pela reunião que vocês estão se articulando no nosso município. Quero parabenizar por essa atitude, pelo seu trabalho coerente. Parabenizar a todos os vereadores por essa preocupação. E mandar um abraço também, eu deixei mandar um abraço para minha companheira, minha amiga, a Francine, que foi secretária de saúde. Ela ficava, foi vereador, com uma preocupação imensa quanto a isso. Eu acompanhei, eu mandaria um abraço para ela e toda a parte do meu companheiro Denerval.
senhor estiver preocupado que não estiver gravando, o plano mandou te avisar que ele vai gravando as suas palavras. Quando chegar em casa, ele quer ouvir e ver os detalhes de cada palavra da Vossa Excelência. Vereador, realmente eu vejo a preocupação de todos vocês em relação àquela praça. Eu quero dizer para vocês que esse vereador aqui já foi ao Ministério Público e a resposta que eu tive lá é que aquele povo tem o direito de vir e ir aonde quer. Que a gente não pode tirar. Se pegar aquele vereador, aquele povo que está lá, levar você para uma cidade da Rivera, se alguém vê, a pessoa ainda é incriminada. Infelizmente, agora tem que fazer o quê? Pegar o Ministério Público, ver a coisa que lá na manhã na rua, Ministério. Está vendo aí, ó? Está certo isso aí? Agora, a gente falar para eles, eles não acreditam. Então, a lei permite que a gente não pode mexer naquele povo. Infelizmente. Então, tem que levar ele lá e resolver. Vereador, se eu fosse secretário de Assistência Social, o senhor teria aqui a minha palavra que eu tirava todos eles sem ofender. Sem ofender. Eu colocaria cada um do seu estado, do seu município, com carinho, com amor, de um jeitinho que ninguém ia perceber e Vossa Excelência nunca mais ia ver ninguém jogar naquela praça. Se eu fosse secretário de Assistência Social. Como eu não sou, eu acho que falta para o jeitinho, o carinho e o amor de quem está na secretaria. Depois já fez isso aí, já levaram esse pessoal para longe, Mas voltou e o mesmo não, vieram outros, passaram ou largaram. então ele tem uma atenção redobrada, mandar terra que ele não volta. A população ainda está mandando terra. Tem que levar o Ministério Público lá para ver. Isso tem que ser feito. Vereador Nelson Correia. Senhor presidente, com a sua licença, gostaria de iniciar em nome de Vossa Excelência, em nome da servidora aérea, em nome da servidora Mary, desejar uma boa noite a todos, mas parabenizando as mulheres na representação de vocês três, como servidoras, como mulheres, como participantes da sociedade. Em nome de vocês três, gostaria de desejar uma boa noite a todas as mulheres e também a todos os homens que fazem o complemento da sociedade. Inicialmente, eu acho importante nós falarmos que a questão da praça ela é muito complexa, porque nós estamos lidando com o ser humano. Todo ser humano merece respeito. Todo ser humano deveria ter tido direito a uma educação, deveria ter direito a uma saúde, deveria ter tido direito a um espaço para que ele pudesse crescer enquanto pessoa, enquanto membro de uma sociedade contratada, enquanto um pai, ou enquanto uma mãe, ou enquanto um filho que um dia foi ou será. Então eu creio que quando se fala em políticas públicas, não é o mendigo que está ali, é um ser humano que merece respeito e tem que ter políticas públicas voltadas para fazer com que haja um resgate de cidadania. Esse resgate de cidadania, como é que se daria? Essa é a complexidade da coisa. Pegar uma Kombi, botar. Aliás, Kombi é bem complicado. Vou pegar uma Kombi melhor, Kombi vamos deixar como falar. Pegar um veículo, colocar os seres humanos que estão ali dentro desse veículo e a base de porrete, largar na rua, lá na pista, sinceramente não é o caso. Nós pegarmos esses seres humanos, de repente trabalhar a qualificação, fazer com que ele volte para a sua terra qualificado, é meio caminho andado. Isso aí. Então, no que se refere à praça, a essas pessoas, deveria, por parte do Poder Executivo, haver mais responsabilidade que com vidas humanas não se brinca. E como
Gerval, senhora presidente, e o vereador Jorge. Não vou citar os outros dois. Eu não vou citar os outros dois vereadores, porque no dia que nós fizemos uma emenda para retirar o artigo 3º daquela lei dos estudantes, nós já estávamos prevendo que o formato dado pelo Poder Executivo traria problema sério. Por favor, o Max está fora. A nossa voz, senhora presidente, ela foi colocada como responsabilidade, não enquanto oposição, responsabilidade. Porque no tempo anterior nós passamos pela mesma situação. Tivemos também estudantes que foram discriminados, tivemos um tal de procedimento, tivemos uma tal de carteirinha e tivemos pessoas que estiveram para a faculdade. Porque não houve a sensibilização do Poder Legislativo à época. E já com essa experiência nós fizemos a proposição de retirar o artigo 3º. Exatamente para acabar com o número, com a limitação de estudantes que seriam beneficiados, e aí quando a gente fala de estudantes, independe de ser estudantes de nível superior ou de nível técnico, mas todos deveriam ser beneficiados, e a nossa emenda previa exatamente isso. Vamos retirar o número que foi colocado pelo Poder Executivo para poder dar condições de todos participarem. Os pares talvez não puderam entender a nossa mensagem, e aí de repente podem até se culpar porque nós não fomos claros o suficiente. Mas o resultado está aí. Nós temos filhos de pescador que pagou com muita dificuldade, senhora presidente, R$500 de taxa de inscrição no curso técnico e que não pode fazer o curso porque não tem que pagar o ônibus. Não pode. Nós temos estudantes universitários que já começaram o curso, que foram beneficiados no passado e que hoje vão ser obrigados a parar. Nós temos estudantes já prejudicados no nível superior e no nível técnico, que o número de falta praticamente já está chegando no limite da reformação. Enquanto o Poder Executivo, na morosidade, na falta de comprometimento, na falta de responsabilidade, ainda está se fazendo edital, ainda está buscando bênção de Ministério Público, ainda está pedindo amém a não sei quem, enquanto os nossos filhos e nossas filhas estão sendo coibidos de fazer a sua qualificação. Eu não citei os vereadores Isaías e Mário porque eles votaram a favor da nossa emenda. Errei com relação a Max, que eu não me lembrei que ele votou a favor. Mas eu chamo vossas excelências que votaram contra a nossa emenda da nossa responsabilidade enquanto Poder Legislativo, e aí eu não estou só falando de vocês, não, eu incluo isso. A responsabilidade enquanto Poder Legislativo pelo encaretamento do sonho de muitos alunos que hoje estão sendo obrigados a parar. A responsabilidade está pesando em cima dos nossos ombros, que nós, enquanto Poder Legislativo, não fomos sensíveis ao ponto de fazer com que hoje os estudantes pudessem estar tranquilamente fazendo seu curso universitário ou fazendo seu curso técnico. Responsabilidade do Poder Legislativo. No Facebook a gente colocou algumas notas dizendo que bastaria o Poder Executivo encaminhar um projeto de lei para a Câmara retirando o artigo 3º, estaria resolvido, em 2 dias estaria resolvido, aliás, em menos de 2 dias, né, Wilson? Enquanto liderança, nós nunca nos omitimos em qualquer projeto que viesse em caso de emergência, nós no telefone a gente votava esse projeto, mas com responsabilidade, consultando nossos pares. E um dia, que o Poder Executivo tivesse mandado para cá um projeto de lei retirando aquele artigo 3º, em um dia nós teríamos resolvido a situação, teríamos dado condições de todos os alunos, estudantes, todos os estudantes pudessem ter o transporte que esperam. Aí não foi. De forma maldosa, o Poder Executivo
de forma maldosa, o Poder Executivo, acuado por um movimento legítimo que surgiu dos estudantes, que, exercendo cidadania, resolveram se manifestar em vias públicas e, de forma arquitetada, de forma maquiavélica, ele marcou uma reunião para as 8 horas da manhã. 8 horas da manhã. O movimento ia começar às 7h30. Esvaziou o movimento dos estudantes, falou um monte de abobrinha, porque ele costuma pegar o microfone, fala e não fala nada, falou um monte de abobrinha, não se resolveu nada, saímos lá numa comissão para conversar com o juiz. O que juiz tem a ver com o nosso município? O que o juiz eleitoral tem a ver com o nosso município, senhor presidente? O juiz não faz nada, o juiz ele só responde em cima da provocação. O juiz ele é inerte. Se esse microfone é o juiz, ele fica assim. Se eu provocar o juiz para fazer assim, ele vai analisar todos os casos para ver se eu tenho direito de fazer com que fique assim. O juiz ele tem que ser provocado. E aí a única conversa que poderia ter sido feita seria com o Ministério Público, que é o órgão fiscalizador que poderia, senhor presidente, fazer uma coisa e falar, não, nesse sentido, é social, não é antiético, a gente pode entrar na coisa, vamos deixar acontecer. Acordou com o MP, o juiz não vai fazer nada, porque ele não pode fazer sem ser provocado. Tirou-se uma comissão para falar com a juíza eleitoral lá de conta. Nossos estudantes são parados. Infelizmente, o movimento que seria legítimo de paralisação para ganhar um vulto a nível de mídia seria, talvez, senhor presidente, o único caminho que pudesse fazer uma força de pressão social para fazer com que o próprio Ministério Público, o Poder Executivo, entendessem que a sociedade está cansada. Cansada da inércia do Poder Judiciário, cansada da inércia do Poder Legislativo, cansada da inércia do Poder Executivo. Se os estudantes tivessem fechado as vias públicas de forma ordeira, responsável, cidadã, a mídia teria vindo aqui, teria se tornado um fato político bem amplo, nós teríamos conseguido o resultado. Mas o nosso prefeito é inteligente. Marcou uma reunião com os pais, botou o carro de som na rua, esvaziou o movimento, ganhou aí mais uma semana, 10 dias, provavelmente mais uma meia dúzia ou 10 estudantes vão prever o curso por falta. No que se refere à praça, nós temos um cidadão de hoje chamado Evani. Evani mora ali lá nas Dantas. Ele passou um abaixo-assinado transformando aquele campo de bocha que acho que não estava funcionando. É isso, Jorge? Não estava funcionando não, né? Pedindo autorização do Poder Executivo para transformar aquilo numa feira de artesanato. Ele queria tomar conta. Até hoje, o Poder Executivo não respondeu ao abaixo-assinado que ele fez. Hoje. Poderia, de repente, estar ensinando esses cidadãos que estão lá hoje, como moradores de rua, fazer o artesanato e está participando. De verdade. Mas o nosso amigo Evani, que não é só amigo, ele é um filiado ao nosso partido, é um candidato a vereador, está em São Paulo agora, trabalhando, ele é um artesão, está lutando para tentar conseguir fazer com que aquela praça ela seja mais dignificada e que ela possa efetivamente ser um local humanizado. No que se refere à Kombi, nós temos um problema. Se o vereador Isaías está dizendo que a Kombi era particular, acho que o Mário falou assim, e que não tinha procedimento de contratação, então nós temos um outro tipo de responsabilidade. Porque para servir como patrimônio público, ou para atuar no lugar do patrimônio público, tem que ter lei de autoria.
se houve a contratação de um veículo, ninguém dá nada de graça, significa que saiu dinheiro, porque o oficial não foi. Então também pagamento oficial não poderia ser. Se não houve procedimento, houve o pagamento por debaixo do pano para fazer com que a conta trabalhasse. O Poder Legislativo, ele não pode, senhora presidente, e eu acredito que vai ser esse o caminho de entendimento da assessoria jurídica, ele não pode fazer parte, pelo menos, de comissão de investigação do Poder Executivo, porque o Poder Legislativo também é um órgão fiscalizador. O Poder Executivo abriu o procedimento. Cabe agora ao Poder Legislativo aguardar esse procedimento. E também tem tempo para iniciar e tempo para terminar, não pode ficar ad eterno, não. E após esse procedimento, apurar as responsabilidades. E como já se tornou público que a Kombi, não sei se isso é fato, verdade ou se é mentira, como já se tornou público que a Kombi provavelmente não tem sequer contratação, caberia, senhora presidente, aí entra no requerimento verbal. Caberia esse Poder Legislativo, a gente pede a Vossa Excelência, veemente, que encaminhe um documento direcionado para a comissão de investigação, dizendo que um vereador do Poder Legislativo, na sessão, ele mencionou o fato de provavelmente a Kombi sequer ter contrato, provocando a comissão para que ela também apure essa situação. Porque ao final da investigação vai ter que ter um contrato ou vai ter que ter uma manifestação da comissão dizendo que não houve contrato. Uma das duas tem que ter. Uma das duas tem que ter. Para terminar, senhor presidente, é um prazer que a gente fala que nós estamos começando uma caminhada para esse ano eleitoral. Nosso município, ele tem tudo para dar certo. Ele é um município que é rico em pessoas dignas, ele é rico em pessoas com disposição, ele é rico em uma fotografia que atrai qualquer cidadão do nosso país, porque realmente é bonito o nosso município e ele também é rico financeiramente. O que nós estamos precisando, senhor presidente, é de responsabilidade administrativa. Nós estamos precisando de pessoas compromissadas com o meio público, com o meio comum. E a nossa caminhada, ela está se tomando um rumo de fazer com que haja efetivamente um grupo político com disposição de ganhar esse processo eleitoral e que provavelmente vai dar muito trabalho e provavelmente vai ser dali prefeito. Nesse início de caminhada, já firmaram o compromisso, senhor presidente, o PSDB, o PT, o PMDB, o PSDC, o DEM, o PV, nós temos 6, 7 partidos e estamos conversando com mais 5 partidos. Podemos estar, de repente, formalizando uma composição de 10 a 12 partidos com disposição de fazer uma mudança na política desse município. O que compete hoje para nós é mostrar que nós temos projeto e que nós temos disposição. E isso, senhor presidente, nós vamos fazer com toda a vontade, com toda a garra que nós tivemos nesses últimos anos. Nós teremos algumas lideranças que serão possíveis candidatos a uma pré-candidatura a prefeito, como o meu nome, está sendo colocado, da Fernanda Teio, do Dr. Kleber, do Adildo Nini, do Manuel, do Dr. Ivan. Nós temos alguns nomes já que estão sendo colocados como possíveis candidatos e a população vai escolher qual será a liderança do nosso conjunto que vai fazer o encabeçamento da chave. Temos aqui o Babá, que saiu aqui agora há pouco, que é o rapaz que foi falado da praça lá, pessoa simples do Lago Azul, mas com disposição de entrar como candidato e fazer mudança, como nós também temos médicos, advogados, professores que serão candidatos
legislativo, se precisar, do Poder Executivo, mas o momento é extremamente fértil, senhor presidente, para uma mudança radical da política espúria que acomete esse município há mais de 20 anos. Uma política de centralização, uma política de desfalque de recursos públicos, uma política de apadrinhamentos, uma política de condenação de nossas crianças, dos nossos meninos, de nossas meninas, uma política que efetivamente é de baldão, trocados e vendidos valores, uma política que já passou da hora de ser extirpada neste município, senhor presidente. O nosso conjunto está sendo fortalecido para estar caminhando nessa direção, de proporcionar para a sociedade uma alternativa com essa disposição. E esse grupo, senhor presidente, vai estar com muita força e com muita disposição para fiscalizar ponto a ponto qualquer ato do Poder Executivo no que se refere a crimes eleitorais. Nós vamos estar do lado do senhor que mexe lá com o caminhão, do senhor que mexe com asfalto, do senhor que mexe com areia, do senhor que dá pedra, do senhor que dá básica, e nós vamos estar passo a passo colado em cada servidor público que tem a possibilidade de cometer crime eleitoral. Nós vamos sufocar qualquer crime eleitoral que apareça nesse município. Nós vamos mostrar que estamos chegando com disposição, senhor presidente, de fazer uma mudança. Esse conjunto está sendo anunciado aqui como um conjunto que se coloca com opção, mas é um conjunto que está aberto à discussão com qualquer outro conjunto. Nós não estamos fechando porta para ninguém. Podemos discutir com o Poder Executivo, podemos discutir com qualquer outra força política que queira sentar para estar caminhando numa mudança radical do formato que dá para vocês conhecerem. Obrigado. Vereador Nilson Rainha. Senhora Presidente, boa noite. Mesa diretora, a todos os presentes. Eu quero trazer nesse ponto a questão do Dia Internacional das Mulheres e falar de quão importante é para nós comemorarmos esse dia. A mulher está como primazia da criação, lá no livro de Gênesis, quando Deus primeiro formou o homem, e depois o Senhor vai olhar para a face da terra e vai ver que o homem, ele está só, e ele se sente infeliz, mesmo sendo a primazia da criação de Deus. E na sua infelicidade, Deus vai perceber que há uma necessidade de uma disjuntora, há necessidade de uma auxiliadora ao lado daquele homem. E aí, senhora Presidente, do próprio homem Deus vai extrair uma costela e daí vai formar ela. E agora sim, o homem, dentro de toda a criação, de toda a perfeição da criação de Deus, o homem vai se sentir satisfeito, porque ao seu lado agora está aquela sua auxiliadora, sua ajudadora. E é interessante citar nos escritos bíblicos, senhora Presidente, o livro sagrado, constante também da nossa Constituição brasileira. E aí há um disparate, porque o Brasil é laico, mas a própria Constituição brasileira foi promulgada sob a bênção de Deus. Está lá, no seu preâmbulo, logo no início da nossa Constituição brasileira, está lá a bênção de Deus, e que bênção maior de Deus para nós, se não a palavra de Deus, que são os ensinamentos, os mandamentos, os preceitos e os estatutos de Deus. Mas por que se dá isso nesse momento? Porque a criação começou com a presença da mulher. Precisava da mulher para organizar a vida do homem naquele momento dentro dela e daí por diante. Porque eu poderia citar as mulheres que fazem parte dos escritos sagrados, só quero enumerar algumas delas, como Ruth, antecessora da pessoa de Jesus Cristo, uma das progenitoras de Jesus Cristo, está lá no Antigo Testamento, mas consta na genealogia de Jesus, esposa de Boaz. E seria
bisavô do rei Davi. E Jesus, ele era da linhagem de Davi. Cito também a pessoa de Maria, mãe de Jesus. Deus ele poderia ter escolhido qualquer meio. Porque quem é Jesus Cristo para nós que somos cristãos? Jesus Cristo é o próprio Deus. Mas Deus ele não poderia se manifestar na sua grandeza, o Todo-Poderoso como é. Então ele escolheu o vir humano, na forma humana, na pessoa de Jesus Cristo, e poderia ter vindo de qualquer forma. Ele poderia ter descido do céu, um homem, ele poderia ter vindo de qualquer forma. Mas ele preferiu escolher o ventre de uma mulher para poder estar entre nós. E assim veio Jesus, através da mulher. A importância da mulher na história da humanidade, a importância da mulher na vida do cristão. Então, é nesse discurso que eu quero saudar a vocês, mulheres, Mary, presidente, Janira, Diana, que estava, me lembrando da pessoa da minha mãe, senhora presidente. Eu preciso me lembrar da minha mãe, Arlete Duarte Maria. Eu menciono a mulher aqui, porque eu fui um drogado, dependente químico, dos 12 até os 27 anos de idade, 15 anos jogado na sargento. Eu sempre tive a vida de mendigo, porque eu vivia assim, jogado pelas praças, rejeitado pela sociedade, rejeitado pela igreja, rejeitado pela família. Mas a minha mãe nunca se esqueceu de mim. Foram 15 anos eu vivendo nas drogas, mas foram 15 anos a minha mãe de joelhos dobrados no chão. E é por isso que eu estou aqui hoje, senhora presidente. Para poder agradecer a vocês, mulheres, a vocês, mães, a vocês, irmãs. Eu tenho 2 guerreiras na família. A vocês, esposas, que ficam esperando em casa, cuidando do meu filho, que me concedeu como uma bênção. A vocês, avós, que são a continuidade, a extensão da família. Para o filho que nunca procurou a mãe para poder cuidar do seu neto, ajudar a criação dos netos. São as mães, avós. Estou aqui para parabenizar e agradecer a vocês, porque para eu poder estar aqui, senhora presidente, a minha mãe teve que sentir dores. E eu homenageei as mães para sentir. Que Deus abençoe a vida da minha mãe. Que Deus abençoe a todas as mulheres do Brasil e do mundo. Em nome do Senhor Jesus. Senhora presidente, foi falando dos mendigos para trás. Eu disse, eu já vivi em praças que eu fui mendigo. Eu fui drogado com dependente químico. E já vivi essa vida, eu sei que é essa vida. Ninguém escolhe. Estou falando aqui simplesmente de botar um veículo, jogar um ser humano dentro do veículo e levá-lo para algum lugar, como se fosse um cachorro, senhora presidente. Eu não sou um cachorro. Eu já estou nesse parlamento, mas eu já estive numa praça. E a minha mãe chorando em casa. Nós estamos falando de seres humanos. Talvez ali tenha um pastor Nilson Rainha. Talvez ali tenha um futuro vereador de Pilar, eu não sei. Eu não sei. Quem vive problemas de drogas em casa sabe o que eu estou falando aqui, senhora presidente. São seres humanos, marxistas, que estão ali. O vereador Nelson colocou isso com muita ênfase. E aí, senhora presidente, eu quero relatar um fato, porque quando eu assumi a Secretaria de Serviço do município, ainda englobava a assistência social, e um dos meus acordos com isso, senhor Nelson Mendes. Eu saio da secretaria e vou para a Câmara, mas dizendo da assistência social. Que haja um desvendamento da assistência social. Pedi outra secretaria para o meio ambiente, mas a maior importância naquele momento era a Secretaria de Assistência Social. Porque eu vi a complexidade daquela secretaria, ela não tinha essa. Eu fui ao Ministério Público, promotor da época, doutor Edson Vargas, não conhecia. Tive com ele algumas vezes, sim, como político, como deputado estadual, cumprimentei, mas eu não conhecia o ser humano, eu tenho que ter habilidade com ele. Então eu não digo que eu não conhecia, porque eu não tive relacionamento, nem mesmo político com ele naquele período. E eu ficava levar um plano, vereador, eu só fui levar
me dar uma parte, respeitosamente, eu queria falar sobre esse pedaço da Vossa Excelência. E aí, quando eu assumi a secretaria, a minha assistência social está aqui, eu preciso fazer uma coisa que um dia eu estive lá. E eu fui no Ministério Público, todo entusiasmado, com plano, projeto. E qual era o projeto? Unir Fórum, o Ministério Público, o MP, a assistência social, a Polícia Civil e a Polícia Militar, todo mundo junto. A Polícia Militar tem ônibus. Solicitaria aquele ônibus, recolheria essas pessoas, levaríamos para o fórum, o acompanhamento do MP, da nossa juíza, ou do juiz da época, a Polícia Civil presente, a Polícia Militar para poder abordar os cidadãos e trazê-los com respeito e interesse, e lá nós faríamos uma viagem. Bandido, cidadão, direito de cada um. Bandido vai para a cadeia, responder, e o cidadão vai ser promovido lá na sua cidade. Na assistência social do município dele. Providenciar a alimentação, providenciar o transporte, providenciar o banho, a roupa, para levar esses cidadãos empregados na porta da sua casa, ou quem sabe, entregados na Secretaria de Segurança. Uma casa digna para eles, até o pega, muda-se, dá uma pousada, faz qualquer coisa, tem pousada sair, e nesse período não tem ninguém. Mas foi a minha ideia. Cheguei todo entusiasmado. Eu vou fazer o bem para essas pessoas. Eu tenho certeza que vai dar certo. A primeira pessoa que eu procurei foi o Dr. Emílio Vargas. Então me apresentarei para a vida agora e me disse o seguinte, não me esqueça até hoje. Talvez futuro candidato a prefeito de Alegre. Ele me disse, eu não gosto de pastor, porque todos os pastores são picaretas. Não era vereador, eu era suplente, estava ali como secretário municipal do município. Eu disse para ele, doutor, se eu tivesse o mesmo pensamento que o senhor, eu teria que pensar que todos os promotores também são picaretas. Porque um monte de promotor foi preso, eu acho que em Vila Velha naquele período. Eu teria que pensar que juízes são picaretas, que padres são picaretas, porque nós tivemos um movimento da pedofilia e alguns sacerdotes católicos caíram naquele período, como pastores caíram naquele período também. Eu disse, eu não posso pensar assim, de nenhum segmento. Porque tem muitas pessoas, que eu conheço que são homens de Deus, homens que dão a sua vida para fazer o que é correto. Mas eu digo uma coisa para o senhor: existem sim promotores, pastores, padres, juízes, policiais, que eram picaretas e se fizeram pastores, picaretas que se fizeram juízes, picaretas que se fizeram promotores. Mas agora eu estou dizendo que o pastor picareta não é seu. Eu não posso aceitar nunca, porque eu conheço homens de Deus. Talvez alguns picaretas fizeram pastores. Isso eu tenho que aceitar, porque isso está em qualquer lugar, doutor. Senão, esse monte de picaretas não teriam sido presos dentro do Ministério Público. E o senhor me perdoe por falar assim. E o senhor tangeu um ponto, porque eu sou tataraneto, bisneto, neto, pastor. Eu não aceito isso. Eu não posso sair daqui com essa ofensa, o senhor me desculpa. Ele jogou tudo que eu tinha no coração por terra. Fiquei orando a Deus para um outro momento, talvez eu caia conversar com ele, mas naquele momento eu não pude resolver essa situação. Mas eu deixo aqui que existe sim solução. Se unir esses poderes, se esses homens que entendem das leis, essas mulheres que entendem das leis, quiserem fazer alguma coisa por aqueles pobres miseráveis, pode ser isso. Para nós. Vereador Pastor Nilson, agradeço pela parte concedida. Dizer que depois desse discurso inflamado, chorou, se emocionou, mas também lembro, depois desse discurso, me fez lembrar, quando passou ali pela Secretaria de Assistência Social, quando então ex-prefeito, e hoje o Nelson era secretário de Finanças, a gente via aquela garra, aquela vontade
fazer algo por aquelas pessoas que estavam ali abandonadas. Sou testemunho disso. Quando eu falo que quero agradecer aqui o nosso vereador intelectual, Nelson Marques, que aquilo não são motivos, são as pessoas com problema de dependência química, algo, assim como Vossa Excelência teve seus problemas na sua vida, eu, como nascido e criado também no subúrbio do Rio de Janeiro, que vi várias pessoas sendo passageiro, mas graças a Deus fui criado na igreja, conheci o Evangelho, e ali eu não pude estar também naquela dependência, e graças a Deus o meu caminho foi o outro. Vejo quando a Vossa Excelência se emociona, porque eu acompanhei o seu trabalho, como eu também acompanhei a sua correria, que causou até ciúme, porque queria fazer além do que poderia, do que deveria. Mas quando eu falo da secretaria hoje, é porque a gente não vê a mesma cara. O senhor tem que entender que realmente não tem aquela cara. Quando a gente via também a secretária naquela época, que era a doutora Valquíria, que eu cansei de criticar, que estava ali também presente a dona Norma Marques, a esposa do nosso novo vereador, que também corria atrás, quando viu um pobre coitado que não poderia ter um cartão na Bolsa Família, que alguma coisa também pedindo que for um documento, a gente via ela correr atrás do leitinho das crianças quando vinha. Eu vi, foi 2 pessoas que passaram pela assistência social e deixou história. A Vossa Excelência deu agora um discurso inflamado. Então, a gente reconhece. Quando a gente fala do atual secretário de Assistência Social, a gente não viu nenhum momento ele se dobrar. Tem até pessoas na rua dizendo que ele está apertado, que ele doou uma topique. Papai que tira. Quando esse vereador botou uma emenda, pediram ao prefeito, que quando mandava 600 reais, quando mandava para lá, por falta do documento, desorganizada, pai, 60 deficientes, pessoas com deficiência física, e hoje a gente ganha 8 mil reais pedido desse novo vereador. E quando a gente também vê os cursos que estão sendo realizados naquela secretaria, nenhum convite chegou aqui nessa casa para convidar os novos vereadores, porque ele acha que ele tem que aparecer sozinho. Quem é aquele cidadão? Quem é aquele cidadão que está se achando? Que tem a garra, a coragem para tirar essas pessoas da rua? Qual o trabalho que ele faz? Achar que é o melhor secretário de Assistência Social desse município não existe. Então, quando a Vossa Excelência dá um discurso inflamado, porque eu participei ali, eu vi, eu sei que causou inveja e ciúme. Eu queria que esse secretário causasse inveja e ciúme. Algumas pessoas, mas não existe garra. Que quando eu passei pela Secretaria de Turismo, eu tive sangue na veia, eu chorava, eu ia com garra, eu dava discurso, eu ia os pés na cabeça, chamando o povo para ir para Piúma, porque quando eu cheguei aqui no subúrbio do Rio de Janeiro, as pessoas levantavam de madrugada assim, para alugar suas casas. Tive um problema político com o vereador Nelson, que ele tentou uma analisar do entendi lá atrás. O vereador Nelson nunca me fez nada. Fiquei chateado porque o cara estava vendendo cerveja lá na Thaís aqui, eu fui pedir para o cara, ele não me liberou. Entendi hoje, depois como parlamentar desse município. Então a gente precisa de pessoas com garra, a gente precisa de pessoas com sangue na boca, para fazer. Que aí eu vi quando a Vossa Excelência passou. Vossa Excelência estava dando seu discurso para lá, eu fico ali, eu vou numa sala, eu converso com ele, mas eu estou ligado no discurso. Eu sei que a Vossa Excelência fez um bom trabalho. Eu sei que a esposa do vereador Nelson também ele passou e fez um bom trabalho, porque ela também, no berço de ouro, ela veio também de um bairro simples do Rio de Janeiro, pessoa humana, dona Norma, que hoje, o nome das mulheres também gostaria que fica registrado nessa casa, guerreira, companheira, que também fez um bom trabalho, mas hoje a gente não consegue ver
Eu entendo isso, porque eu tenho vários amigos dependentes que morreram, que estão na favela do Complexo do Alemão, que não tem perspectiva. A gente dorme, a gente vai ser criado junto, estudando junto. Tive um companheiro lá, vereador, que eu cansei de vir na rua, dormir na casa dele. Ó, vou dormir na casa do meu amigo ali, já tinha 14, 16, 17 anos, meu vizinho, chegou lá hoje, está virou mendigo. É triste. Mas hoje nós precisamos de ter aqui um secretário de assistência social das suas alturas, da altura da dona Norma Moguete, que ali passou, que eu conheci o trabalho. A gente não pode ter um secretário que só pensa em botar o povo no cara aqui, vitória, voltar, e a gente não vê o trabalho. É isso. Quando eu falei assim carinhosamente, porque eu sei que aquele cidadão está ali, vereadores, não precisa jogar ele na conta, jogar ele nas suas mãos. Realmente acontecia aquilo. Isso não é justo. Não é justo. Agora a gente não pode também pensar que o promotor de 6 anos atrás, o delegado de 6, 8 anos atrás, quando aconteceu isso, que o promotor não vai entender. A gente precisa tirar aquele indivíduo da praça. A gente precisa manter uma clínica. A gente tem que saber, a gente não sabe o que está acontecendo com a clínica de Nova Aliança, que a prefeitura tinha 2 vagas e hoje a gente não tem mais nenhuma. O que aconteceu? Chamar o Alexandre aqui, pega 2, aqui vai me enterrar. E aí eu vejo até um funcionário que era da Nelinha, que trabalha aqui nessa casa, jogado lá, acordei 6 horas da manhã, fui comprar um jornal e me abordando ali e pedir dinheiro com esse funcionário dela, problema de alcoolismo. É o cidadão morando no Portinho. Está uma outra senhora aí, que Dona Zuleira conhece bem. Dona Maria tem casa ali, tudo bem, mas consegui interação, porque é a nossa secretaria de assistência social. Tem a outra ali, aquela que Dona Lúcia criou, que a senhora conhece muito bem. Vanilda. Mas não, Vanilda, porque na verdade o discurso do pastor Wilson, do vereador, foi um discurso inflamado, foi um discurso correto. Eu senti que ele chorou no momento, ele se emocionou, porque ele passou pela essa dificuldade. Então, a sua esposa passou por essa dificuldade, conseguiu fazer a diferença. Eu tenho certeza que o pastor Wilson não botou ninguém na conta e jogou no asfalto. Eu tenho certeza que a Dona Norma não fez isso. Agora, eu também tenho certeza que nós não temos secretário de assistência social. Está faltando. Quando a gente fala, porque o que o senhor passou, eu não passei, eu não sei. Deus me protegeu e me protege até hoje. Então eu não caí nessa gera. Então o senhor passou, o senhor sabe que tem. O senhor tentou fazer a diferença. Eu quero aqui até me comprometer que um dia, se eu for alguém nessa cidade, o senhor vai ser o novo secretário de assistência social. Muito obrigado pela parte. Realmente a gente se emociona porque quando a gente passa por uma dificuldade dessa, realmente é muito difícil. Mas fica aí, mas eu vou levar, o João pessoa muito receptiva, eu vou levar para ele essa ideia, conversar com o Ministério Público, tentar unir o Ministério Público, o Fórum, a assistência social, a Polícia Civil, a Polícia Militar, fazer essa viagem atrás disso. E desculpa quebrar o raciocínio de Vossa Excelência, mas já que o senhor já está com disposição de levar algumas indicações para o secretário, a gente pede novamente que Vossa Excelência busque o Poder Executivo, o prefeito municipal, para retomar aquela ideia do Ivani de transformar aquele espaço ali no artesanato. Tranquilo, vamos levar assim. E o senhor citou uma coisa aí, me chamou a atenção, nós estamos comemorando aqui antecipadamente o Dia Internacional das Mulheres. E eu não sei se eu mando uma assessor legislativo ou João, eu não sei se eu posso te pedir isso aqui agora nesse momento, mas nós estamos falando de mulheres, eu tenho que pensar na minha casa. E aí eu vou pensar na casa do vereador Nelson, na casa do vereador Mário Dantas também. As secretárias escolares precisam ser olhadas com mais carinho. Elas trabalham muito. Muito. Sabe? Eu preciso que seja feita uma indicação ao legislativo, à educação, para que eles possam ver as tarefas dessas mulheres. Você votou contra, não deu, você votou, aqui não é para elas.
Buscou, eu falei, buscou. Tem, porque na verdade elas não fazem parte do magistério. Infelizmente não. Não, mas buscou. Entendeu? E não existe isso. Não existe isso. Só você dizendo, eu estou com o senhor. Entendeu? Nós estamos falando de pessoas que trabalham nesse município e precisam ser vistas com carinho, jovem. Entendeu? Eu preciso que seja visto isso. Entendeu? Trabalho ruim. E nós não votamos contra nada, nós votamos contra emendas. O projeto, na verdade, baixa o grupo da situação. Você sabe disso. Se nós não batêssemos em cima desse projeto do plano de casa, não teria saído. Nós ficamos em cima disso, nós prometemos isso no passado e batemos em cima disso. O projeto só existe por causa desse grupo que está aqui. Senão não teria saído, já ninguém sabe disso. Quais foram os vereadores que foram atrás? Isso tem 15, 20 anos e ninguém pensa nisso nesse município. E nós pensamos. Só que cabe ao executivo. E aí tem negociação legislativa com o executivo. Não tem jeito. Precisamos do projeto total, mas é isso. Eu quero encerrar minha fala aqui. Eu ia falar do transporte universitário, mas já está tudo batido isso daqui. Eu só quero deixar aqui a respeito do transporte universitário. Tivemos lá também, a Adriana estava lá, no momento que nós tivemos, com um pouco de atraso, porque eu estava prestando atenção aos cidadãos do município de Mirico. Eu tive que atender essas pessoas primeiro, depois eu fui para lá, ouvi a fala final, e aí parece que os estudantes estão para montar uma comissão também, não é isso? Para poder assistir todos os trabalhos e o que vai estar acontecendo. Eu gostei do Facebook do vereador Maxite, que sim, é estudante para todo mundo também. Sou a favor. Mas pega lá, tipos de Anchieta, tipos de Tapiriri, tipos de Coelho. Aí, vamos ter um consenso. Vamos ter um consenso. Olhe para todo mundo de Piúma. Pelo amor de Deus, nós estamos aqui para pegar também o que é nosso e dar de bandeja para os outros, não. Os outros municípios, daí falaram que Anchieta é um paraíso. Para que tipo de Anchieta tem que ser um paraíso lá? Eles não precisam de Piúma para isso. Mas tem tipo lá. Mas lá na comissão é um paraíso. Então, para que tomar o que é do nosso município? Por mais que as pessoas falem aumento, o cheiro está muito melhor e muito à frente. Eles não precisam dos nossos ônibus. Eles têm ônibus melhores. Tudo é melhor. Carrega no passado. Toda vez que eu fui encher, nossa carrega passando sem energia. Tudo isso é melhor, porque nós não vivemos lá, gente. Vai lá, procura o Marquinhos Assai, procura uma posição lá e vamos ver como é que está o dinheiro. Então, se é assim. Eles sempre precisam ir para lá, eles não precisam disso. Não, fala aí, fala. Falando do município de Anchieta, que todos falam que é um dos melhores, posso afirmar para o vereador que no mês de janeiro estive fazendo algumas entregas no município de Umbu. E a população de Umbu, e a população não disse lá que é o melhor prefeito, não, né? Isso eu vários restaurantes que estive lá, e foi o que eu vi de muitos proprietários de comércio lá. Pode ser bom no centro do município, diante da sede, mas lá nada fala bem do prefeito do município. Isso não é palavras do vereador Jorge Almeida, não. Palavras que passaram moradores dali, de comércio, restaurante, e se o progresso, se o crescimento chegou, e o BU ainda não chegou, estão aguardando. E o município é rico, mas lá ainda não chegou. Obrigado, vereador Jorge. Eu fui aqui para poder criticar a construção do cheiro. Isso eu não estou fazendo isso. Mas, é palavra do povo lá, também no cabe a nosso legislativo do município de Piúma discutimos aqui. Mas eu só estou dizendo o seguinte: se é para isso, os times que é deles, deixa que é nosso, não precisa fazer inscrição aqui. As famílias aqui, com muita responsabilidade, a gente vai dizer para vocês. Eu fui procurado por uma pessoa na minha igreja. A irmã me chamou para poder conversar. E a pergunta foi: olha, meu sobrinho. Aí eu já comecei analisando a pergunta que ela ia me fazer. O meu sobrinho, ele não conseguiu fazer a inscrição a tempo. Tem como ele ir para o transporte universitário? Falei, irmão, eu posso procurar a educação e procurar saber como
pode haver. Ele só entra no segundo período na UFSC. Ótimo. O menino passar na UFSC tem que ser inteligente, excelente, levou na educação. Olha, nós vamos criar uma visão de suplência, aí se de repente sobrar uma vaga, ou outro menino vai, tudo bem. Então, aí nós vamos procurar a Secretaria de Educação e do Presidente. Agora, seja sincero comigo. É um sobrinho que a irmã está preocupada? É. E a sua irmã? Ela reside com o pai de prima. Ela não é de prima, não. Minha irmã é de Cachoeira. E seu sobrinho mora com a irmã? Por quê? Eu quero que a irmã seja sincera. Eu não gostaria que eu houvesse uma mentira. Seja sincera comigo. Ah, não, eu tenho que pagar com beijo. Mas eu veio por causa das contas municipais. É isso. É simplesmente isso. Mas, durante o nosso reino de segunda parte, o nosso reino se tornou um ponto muito importante. Porque, para se exigir direitos, você tem que exercer cidadania com responsabilidade. E a maior representação do exercício da cidadania está no título eleitoral. Se o município ele vai fazer com que os seus assistidos, eles efetivamente tenham direitos, então ele pode exigir também que o título eleitoral seja a condição sine qua non para que ele possa ser elegido. E só voltando um pouquinho do secretário escolar, a atuação da situação do Poder Legislativo para que pelo menos colocasse mais profissional, já ajudaria bastante, tiraria um pouco a carga, que hoje está concentrada em 2, 3 profissionais que realmente estão trabalhando demais. Então, trazer mais gente para trabalhar. Ok, isso pode ser também servido nessa indicação. Então, eu agradeço, que Deus abençoe a todos vocês, em principal as mulheres, e obrigado, presidente, por me conceder esse momento. Vereador Zumbi de Santa Maria. Boa noite a todos. Nós estamos num clima muito bom, porque quando se fala de mulher, as extremidades da terra dão baque. Estremece, porque é através da mulher que nós estamos aqui, reivindicando os nossos direitos. E eu quero pegar uma parte da palavra, da fala do vereador Mário, para parabenizar a senhora Janira, Adriana e as demais esposas de vereadores, que aguentar vocês não deve ser mole. Mas a dona Janira, por tomar posse de uma secretaria de educação e tecnologia do Estado, e essa senhora tem lutado também em benefício ao nosso município. Janira, os meus sinceros agradecimentos como mulher, para você eu posso tirar o chapéu. Eu sei que sua secretaria é de tecnologia, inovação, educação profissional e trabalho. Então vai em frente. Eu quero deixar bem claro que todas as mulheres do mundo, até aquela mendiga que está lá, ela é mulher. É isso que o vereador Nelson falou com muita propriedade aqui, da mulher, do mendigo. E eu quero fazer uso das palavras do vereador e dizer, eu não tenho nada contra, mas eu tenho que dizer a vocês um fato que ocorreu na minha vida. Eu, como essa parte que sou de ter diálogo com as pessoas e de conversar muito, eu deparei com uma mentira a qual me pedia dinheiro. E essa mulher dizia, eu sei por que uma mulher tão bonita de olhos verdes, mendiga, e ela me disse o seguinte: uma semana depois da morte da minha mãe, eu fui estuprada pelo meu pai, a qual eu era obrigada a fazer sexo com ele e fugir de casa. E não me adaptando, porque eu não tinha naquele tempo, eu acho que, certas coisas, ela se perdonou a droga e foi se prostituir. E virou
mendigo. Então nós temos que ver cada caso é um caso. A gente vê na Bíblia, na palavra de Deus, aproveitando a palavra do pastor Wilson também, que havia uma rivalidade entre os judeus e samaritanos. E um senhor foi mendigo, eu creio que ele era mendigo, a Bíblia não revela, mas eu acredito que ele estava jogado lá, passou um levítico, passou um sacerdote, e nada olharam para aquele mendigo. E não olharam para aquele povo que também fez isso. Dá licença? Para você ouvir a palavra de Deus. Senhora presidente, é porque aqui a gente está falando que a maior assistente social é a senhora. A gente sabe do trabalho também que a senhora fez. Desculpa por ter passado em branco. É isso que nós estamos pensando. Só que hoje é dia da mulher. Então eu quero dizer para vocês que havia aquele mendigo, a palavra de Deus dizia, que diz, né? Que ele estava jogado. Passou um levítico e nem olhou para ele. Passou um sacerdote, não olhou para ele. Mas passou um samaritano, que era rival do mendigo, o acolheu e levou-o até o local e disse que tem essas moedas, trate dele, que quando eu voltar, eu retribuirei o que você gastou. Olha que parte maravilhosa da palavra de Deus. E hoje, cara, 5 pessoas que estão aqui, eu quero deixar bem claro, pede aos 8 vereadores para que eles possam reivindicar, juntamente com as autoridades que estão ali, que eles fomos abandonados, para lhe dar o privilégio, eles vão fazer isso, né? Mas eu não sou candidato. O privilégio de cuidarmos de meios de eu fazer uma casa não para assistencialismo, para recuperar esses mendigos. Então eu quero deixar bem claro que eu estarei, ainda tenho força para cuidar de cada um, porque cada um tem o seu cada um tem um problema na vida, não é? Então eu creio que Dona Maria Perucho, por ser minha vizinha, teve um problema muito sério, porque se uma mãe que não tem uma infraestrutura, vereador, para aguentar, eu tive comigo. E todos os vereadores aqui sabem o que eu estou falando. Se eu não tiver força, não tiver fé, eu me encontro lá. Muito obrigada, boa noite. Encerrada a sessão, boa noite. Deus abençoe.